Caros colegas estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro, o pré-vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. E hoje nós iremos estudar um tópico bastante comum nas provas de vestibulares, que é o conteúdo de matrizes, determinantes e sistemas lineares. Então, matrizes são nada mais do que uma disposição de números em linhas e em colunas. A quantidade de linhas é representada por M e a quantidade de colunas representadas por N. Exemplo, matriz A possui 2 linhas e 3 colunas, é uma matriz 2 por 3. Exemplo B, uma matriz que possui 2 linhas e 2 colunas, é uma matriz 2 por 2. E o exemplo C, uma matriz que possui 4 linhas e 3 colunas, é uma matriz 4 por 3. Além disso, as matrizes podem ser representadas por colchete, parênteses ou barras verticais duplas. Representação de uma matriz. Uma matriz genérica é representada por uma letra maiúscula, indexada pelas letras M e N, onde o M representa a quantidade de linhas e N a quantidade de colunas. Para ficar mais prático, vejamos o exemplo 1 abaixo. Seja a matriz A igual à matriz A e J, do tipo 2 por 2, onde cada elemento A e J é dado pela lei 2I mais 3J. Esse I e esse J são justamente o quê? A linha e a coluna que o elemento se encontram. E por se tratar de uma matriz 2 por 2, eu vou ter 2 linhas e 2 colunas. As 2 linhas serão A1, A12, A21 e A22. E o nosso objetivo é encontrar cada elemento desse a partir dessa lei de formação dada. Então, dessa maneira, se eu quero encontrar o elemento A11, eu vou substituir I e J igual a 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1 mais 3 vezes 1, resultando em 5. E de maneira análoga, eu vou obter os valores de A21, A12 e A22, obtendo respectivamente os valores 7, 8 e 10. E dessa maneira eu construo a minha matriz A, 5, 8, 7 e 10. As matrizes especiais são a forma que nós utilizamos para classificá-las. Nós temos a matriz linha, como o nome já diz, possui uma única linha. Da mesma forma, a matriz coluna, que possui uma única coluna. Temos também o caso muito especial, que é a matriz quadrada, onde o número de linha é igual ao número de coluna. E nas matrizes quadradas, nós temos que ter atenção para 2 elementos-chave, que é a diagonal principal e a diagonal secundária. A matriz nula, que é aquela matriz cujos elementos são todos iguais a 0, e a matriz diagonal, que possui a diagonal principal diferente de 0 e os demais elementos iguais a 0. Matriz identidade é aquela matriz cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. A matriz transposta é obtida apenas permutando, o que é linha por coluna. A nossa matriz simétrica é aquela matriz que é igual à sua transposta. E a matriz oposta, que é aquela matriz cujos seus elementos são todos simétricos. A igualdade de matrizes ela é muito utilizada para resolver problemas práticos que aparecem em provas de vestibulares. Vejamos o exercício que nós temos aqui. Eu tenho uma matriz A, 2 por 3, onde a lei de formação dela é dada por I mais J, ou seja, eu vou pegar a linha I e somar com a coluna J, e eu quero saber os valores de M, N e P, respectivamente, que estão na matriz B, dada conforme vemos aí. Para isso, o que nós temos que fazer? Primeiro, eu tenho que encontrar quem é a minha matriz A, a partir da lei de formação. Dessa maneira, nós vamos comparar com a matriz B e igualar elemento com elemento correspondente. Fazendo isso, nós vamos obter o seguinte, que a matriz A é dada pela matriz 2, 3 e 4, 3, 4 e 5. E a matriz B, o problema me deu. O que eu tenho que fazer agora? Vou comparar essas duas matrizes. Ao comparar essas duas matrizes, eu vou me deparar com 3 sistemas. O primeiro me diz que N menos 1 equivale a 3, o segundo, M mais N, equivale a 2, e o terceiro, M menos 2P, equivale a 4. E quando eu resolvo,
essas três equações, eu vou obter n igual a 4, m igual a menos 2 e p igual a menos 3. A adição de matrizes ela é obtida com a seguinte condição. Primeiro, as duas matrizes devem ser de mesma ordem, ou seja, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Chamamos de adição de matrizes A e B a matriz C, também de mesma ordem, m por n, obtida a partir da soma dos elementos correspondentes da matriz A com a matriz B, ou seja, cada C e J da matriz soma é igual ao A e J mais B e J, onde o I varia de 1 a M e o J varia de 1 a N. Para exemplificar a soma de matrizes, eu tenho a soma de duas matrizes 2 por 2, cujos elementos são 1, 4, 0 e 7, e da outra matriz, os elementos são 2, menos 1, 0 e 2. Fazendo a soma dos seus respectivos elementos, nós passamos a ter a matriz C, que é a matriz soma, formada pelos elementos 3, 3, 0 e 9. A subtração de matrizes ela é obtida de forma análoga à soma, ou seja, as matrizes devem ser de mesma ordem. Se eu tenho uma matriz M por N, eu só posso subtrair por uma outra matriz M por N também, conforme a gente consegue ver no exemplo. Eu tenho duas matrizes 2 por 2, ou seja, então tem a mesma ordem. Uma matriz é composta pelos elementos 3, 0, 4 e menos 7. E a outra matriz é composta pelos elementos 1, 2, 0 e menos 2. E aí eu vou pegar cada elemento correspondente e realizar a subtração, onde eu vou obter a matriz 2, menos 2, 4 e menos 5. A multiplicação entre duas matrizes, ela não segue a mesma regra de adição e subtração. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado quando for realizar o produto entre duas matrizes A e B quaisquer. Por quê? Porque existe uma condição para que a multiplicação exista. Qual é essa condição? É que o número de linhas de uma matriz A tem que ser igual ao número de colunas de uma matriz B, conforme a gente pode ver nos exemplos que seguem. Se eu tenho uma matriz A do tipo 3 por 2 e uma matriz B do tipo 2 por 5, nós podemos observar que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, ou seja, 2. E o resultado vai ser o quê? Uma matriz A vezes B, que eu posso chamar de uma matriz C, onde o número de linhas e coluna dessa matriz vai ser determinada por quem? Pelo número de linhas da matriz A e o número de coluna da matriz B, conforme nós podemos ver. No exemplo 2, eu tenho uma matriz 4 por 1 e a matriz B é do tipo 2 por 3. Nesse caso, o que nós podemos observar? Que o número de colunas de uma é diferente do número de linhas da outra. Então, nesse caso, o produto entre essas duas matrizes não vai existir. E no exemplo C, nós podemos observar que a condição volta a existir. Ou seja, então, nesse caso, o produto entre as duas matrizes ele é possível de ser realizado. Para facilitar a multiplicação entre duas matrizes, vamos pegar o seguinte exemplo. Eu tenho uma matriz A, 2 por 2, e eu também tenho uma matriz B, 2 por 2. Então, nós já podemos perceber o quê? Que o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Então, a condição está sendo satisfeita, ou seja, o produto existe. E o resultado vai ser uma matriz também 2 por 2, porque o número de linhas de A é 2 e o número de colunas de B também é 2. Agora, como é feito esse produto? Eu tenho a matriz A formada pelos elementos 2, 3, 4 e 1, e a matriz B formada pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Eu vou pegar a primeira linha da matriz A e multiplicar pela primeira coluna de B e depois pela segunda coluna de B. E vou proceder da mesma forma com a segunda linha de A. Então, nós podemos observar que quem vai ser o elemento 1, 1 da minha matriz produto? Vai ser a primeira linha multiplicado pela primeira coluna. Ou então nós podemos ter os seguintes elementos. 2 que multiplica 1, mais o 3 que multiplica o 3. E como resultado eu passo a ter 11. Quem vai ser o elemento 1, 2 dessa minha matriz produto? Vai ser 2 vezes 2,
mais o 3 vezes o 4. Primeira linha com a segunda coluna. Obtendo a soma, eu tenho 16. Quem vai ser o elemento 2, 1? Então, observe, 2, 1, segunda linha, primeira coluna. 4 que multiplica 1, somado com 1 que multiplica 3, onde eu passo a ter o elemento 7. E o último elemento, que é o A22, segunda linha, segunda coluna. Resolvendo de maneira análoga, eu passo a ter o elemento 12. E dessa forma, chegamos no resultado do produto A vezes B, que é a matriz 11, 16, 7 e 12. Para obter a matriz inversa de uma matriz A qualquer, primeiramente, essa matriz tem que ser quadrada. Ou seja, o número de linhas e colunas devem ser iguais. Não existe matriz inversa de matrizes que não sejam quadradas. E para obter a inversa de uma matriz, nós usamos uma propriedade fundamental que diz o quê? Que toda matriz multiplicada pela sua inversa é igual à matriz identidade. O que é a matriz identidade? Lembrando, é aquela matriz que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Vamos ver um exemplo de determinação da matriz inversa. Eu tenho uma matriz A, cujos elementos são 1, 2, menos 2 e 1, e eu quero achar a inversa dessa matriz. Então, usando a propriedade que diz que o produto de uma matriz pela sua inversa é igual à identidade, como eu não sei quem é essa matriz que eu quero encontrar, eu apenas sei a ordem dela. Qual é a ordem dela? Se eu tenho uma matriz 2 por 2, a inversa dela também é 2 por 2. E aí eu chamo essa matriz de uma matriz genérica, cujos elementos eu vou representar por A, B, C e D. E realizar o produto dessas duas matrizes e igualar com quem? Com a matriz identidade. Usando a igualdade de matrizes, nós obtemos dois sistemas de equações com duas variáveis, que é o sistema A mais 2C e menos 2A mais C igual a 1 e 0, e o outro sistema é B mais 2D igual a 0 e menos 2B mais D igual a 1. Resolvendo esse sistema pelo método da adição, nós passamos a ter os quatro valores que nós queremos encontrar, que é o valor de A, B, C e D, dado respectivamente conforme no exemplo. Um exercício de aplicação em vestibulares, para nós determinarmos a inversa de uma matriz, pode ser observado nessa questão da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, onde ele dá duas matrizes, a matriz A, cujos elementos são 1, 2, 2 e 6, e a matriz M, cujos elementos são x, menos 1 e y, onde x e y são números reais e M é a matriz inversa de A. Então, ele quer saber qual é o valor do produto XY. Tá? Então, como é que nós vamos resolver essa questão? Primeiro, trata-se de um produto de duas matrizes, onde uma é a inversa da outra. Então, nós sabemos que o produto de duas matrizes, quando uma é inversa da outra, é igual à identidade. Então, nós vamos resolver um sisteminha de equações de primeiro grau, onde nós temos que a matriz A, formada pelos elementos 1, 2, 2 e 6, multiplica a matriz M, x menos 1 e y. O produto entre A e M vai ser x menos 2, menos 1 mais 2y, 2x menos 6 e menos 2 mais 6y, igual à matriz identidade, que é a matriz 1, 0, 0 e 1. E aí eu passo a ter dois sistemas como nós tivemos no exemplo anterior. Resolvendo esse sistema, nós encontramos que o x é igual a 3 e o y é igual a meio. Mas cuidado, a questão está pedindo o quê? O produto xy. E aí, então, multiplico os dois valores, obtendo que x vezes y é igual a 3,5. Logo, dessa maneira, nós obtemos como resposta a letra A. Determinante é um tópico muito importante na resolução de problemas que envolvem tanto matrizes como sistemas. O nosso objetivo é calcular o determinante de primeira, segunda e terceira ordem. Mas antes, o que é um determinante? O determinante é nada mais do que uma função, só que o que essa função faz? Ela associa um número real a uma matriz quadrada. E dependendo dessa matriz quadrada, da ordem dela, nós temos uma forma de calcular o valor desse determinante.
Exemplo, se eu tenho um determinante de ordem 1, o que vai ser o seu determinante? Vai ser o próprio elemento, como podemos ver no exemplo. Dada uma matriz quadrada de primeira ordem, que no caso aí eu coloquei uma matriz cujo elemento é o elemento 5. Então, o seu determinante é o próprio 5. Se eu tenho uma matriz quadrada 1 por 1 também, cujo elemento é menos 3, o seu determinante é próprio menos 3. Agora, quando eu tenho uma matriz de segunda ordem, ou seja, uma matriz 2 por 2, eu tenho a diagonal principal e eu tenho a diagonal secundária. Como que se calcula o determinante de uma matriz 2 por 2? Basta nós multiplicarmos os elementos da diagonal principal e subtrair dos elementos da diagonal secundária, como podemos observar no exemplo. Eu tenho uma matriz genérica, uma matriz M, 2 por 2, cujos elementos A11, A12, A21 e A22. A minha diagonal principal são aqueles elementos onde o I e o J são iguais, ou seja, A11 e A22. Então eu multiplico A11 vezes A22 e subtraio dos elementos da diagonal secundária, que são os elementos A12 e A21. Observe o exemplo de aplicação. Eu tenho uma matriz M, 2 por 2, cujos elementos são 2, 3, 4 e 5. Ou seja, os elementos da diagonal principal, 2 e 5. E os elementos da diagonal secundária, 4 e 3. Então, eu vou fazer o produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 5, que é igual a 10, e subtrair do produto dos elementos da diagonal secundária, 4 vezes 3, 12. Dessa forma, eu obtenho o número menos 2. Então, observe o quê? Que o número menos 2 está associado a essa matriz quadrada. Para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, nós utilizamos um dispositivo prático que é conhecido por regra de Sarri. Essa regra consiste em 3 passos básicos. Quais são? O primeiro passo é eu repetir as 2 primeiras colunas ao lado da terceira. E aí eu passo a ter a seguinte configuração: 3 diagonais de descida e 3 diagonal de subida. O segundo passo, qual é? É encontrar a soma do produto dos elementos da diagonal principal com os 2 produtos obtidos com os elementos das paralelas a essa diagonal. Observação: essa soma deve vir com sinal positivo na frente. Terceiro passo: vamos encontrar a soma dos produtos dos elementos da diagonal secundária com os 2 produtos obtidos com as paralelas a ela. Observação novamente: agora, esse resultado deve ser precedido com sinal negativo. E por último, o que vai ser o determinante? Vai ser essa soma desses 2 resultados. Para um melhor entendimento do que foi dito, vamos observar o seguinte exemplo. Eu quero calcular o valor do determinante dessa matriz 3 por 3, cujos elementos estão aí postos. E aí nós vamos proceder conforme a regra de Sarri. Vou repetir as 2 primeiras colunas ao lado da terceira, passando a ter aquela configuração dita anteriormente. E dessa forma, o que vamos fazer? A diagonal secundária, multiplicando seus elementos, e das suas paralelas, com o sinal negativo à frente, obtendo aí 3, 8 e 12. E o produto dos elementos da diagonal principal, juntamente com as suas paralelas também, com o sinal de positivo na frente, obtendo aí 2, menos 18 e menos 8. Realizando essa subtração, nós temos menos 23, menos 24 e como resultado final, menos 47. Propriedades, elas existem para facilitar a resolução do problema. Porque muitas vezes nós não precisamos recorrer aos métodos aprendidos para que nós possamos calcular um determinante. Para isso existem umas propriedades que são muito importantes, principalmente na hora da prova, quando nós temos pouco tempo. Tá? Então eu vou enumerar aqui algumas propriedades e fiquem bastante atentos toda vez que aparecer uma matriz quadrada e ele pedir para calcular o determinante, para verificar se não é possível aplicar uma dessas propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte, que quando todos os elementos de uma fila, quando eu falo uma fila, pode ser uma linha ou uma coluna, eles são nulos, então o determinante dessa matriz é 0. Vejam os 2 exemplos a seguir. Eu tenho uma matriz 4 por 4,
onde a segunda linha é toda nula. Então, o determinante dessa matriz é 0. No exemplo 2, eu tenho uma matriz 3 por 3, onde a segunda coluna dessa matriz é nula. Então, sem fazer cálculo, eu já sei que o determinante dessa matriz é 0. Uma outra propriedade diz o seguinte, que se duas filas de uma matriz, duas filas paralelas, são iguais, então seu determinante também é nulo. Nós podemos observar aí nessas duas matrizes que nós temos que a linha 1 e a linha 3 elas são iguais. Então, nesse caso, o determinante dessa matriz é 0 novamente. Uma terceira propriedade diz o quê? Que se duas filas paralelas de uma matriz são proporcionais, então seu determinante é nulo. Vamos observar essa matriz 3 por 3. A terceira coluna, que é formada pelos elementos 2, 4 e 6, ela é o dobro da primeira coluna, que é formada pelos elementos 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho que uma fila é proporcional à outra. Novamente, nesses casos, o determinante é nulo também. A quarta propriedade diz o quê? Que se os elementos de da fila de uma matriz são combinações lineares dos elementos correspondentes, então, novamente, seu determinante é nulo. O que é combinação linear? É quando a soma de duas filas resulta em uma terceira fila também nessa matriz. No exemplo 1, nós podemos observar que se eu somar a primeira coluna com a segunda coluna, eu obtenho a terceira coluna. O que isso quer dizer? Que a terceira coluna ela é combinação linear das duas primeiras. Quinta propriedade. Se eu tenho duas matrizes A e B de mesma ordem, observem, tem que ser de mesma ordem. Então, o determinante do produto AB é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. O que isso quer dizer? Que eu não preciso resolver o produto para depois calcular o determinante. Basta eu calcular o determinante de uma, o determinante da outra e multiplicar os resultados. Então, vejamos o exemplo referente a essa propriedade. Eu tenho uma matriz A, formada pelos elementos 2, 1, 3 e 4, e eu tenho a matriz B, formada pelos elementos 1, 0, 2 e 2. Se eu fizer o produto AB, eu tenho a matriz 4, 2, 11 e 8. Então, se eu calcular o determinante de AB, que é a matriz obtida do produto, é igual a 10, que é equivalente a eu calcular o determinante da matriz A, que é igual a 5, e multiplicar pelo determinante da matriz B, que é igual a 2. Então, isso prova a propriedade dita agora. A importância de se estudar matrizes e determinantes, elas vão culminar na resolução de sistemas lineares. E o que vem a ser um sistema linear? É nada mais do que um conjunto de equações lineares da forma A11x1 mais A12x2 mais A1nxn igual a um B1. E outras equações semelhantes a ela. De tal forma que eu tenho um sistema que é configurado por uma matriz, que nós chamamos de matriz principal, e outras matrizes que serão chamadas de matrizes secundárias. Para exemplificar um sistema linear, nós temos o seguinte sistema: 2x mais 3y menos z igual a 0, 4x mais y mais z igual a 7, menos 2x mais y mais z igual a 4. Podemos observar que esse sistema ele possui 3 equações e 3 incógnitas. Esses sistemas eles podem ser classificados quanto ao número de soluções. Ou seja, eu posso ter um sistema possível que, se ele tiver uma única solução, ele é determinado. Ou ele pode ser indeterminado quando possui infinitas soluções. Ou o sistema pode ser também impossível, não tem solução. Vejamos os exemplos. Eu tenho o sistema 2 por 2, que é dado pelas equações x mais y igual a 8, 2x menos y igual a 1. Resolvendo esse sistema por qualquer um dos métodos, adição ou substituição, nós vamos encontrar que existe uma única solução, que é o par ordenado 3 e 5. Então, nesse caso, esse meu sistema ele é possível e determinado. No exemplo 2, eu tenho uma equação x mais y igual a 8
e 2x mais 2y igual a 16. Se vocês observarem, esse sistema ele possui vários pares ordenados como solução. Entre eles nós temos 0 e 8, 1 e 7, 2 e 6. Todos esses pares a soma vai dar 8 e o produto por 2 vai dar 16. Então, nesse caso, o meu sistema ele é dito que é possível, só que ele é indeterminado porque eu tenho várias soluções para ele. No exemplo 3, nós temos um caso interessante. A primeira equação é x mais y igual a 10 e a segunda é x menos y também igual a 10. Usando o método da adição, onde você soma membro a membro, nós temos o quê? Que 0 vezes x mais 0 vezes y igual a 20. O que é um absurdo, pois a soma de 0 só pode dar 0. Nesses tipos de sistema, ele é classificado como um sistema impossível. Um método bastante eficiente para a resolução de sistemas lineares é a conhecida regra de Cramer. Essa regra de Cramer consiste em você dividir os determinantes secundários de um sistema linear pelo determinante principal. No exemplo numérico, nós temos uma matriz 2 por 2, só para facilitar a aplicação da regra, eu tenho uma matriz 2, 1, 2 e menos 3, que ela é a matriz obtida pelos coeficientes que estão ao lado esquerdo da igualdade. Essa matriz obtida é que vai me dar o determinante principal. No nosso caso, calculando o determinante dessa matriz, nós vamos ter 2 vezes menos 3, menos 2 vezes 1. No caso, nós temos menos 8. Do lado direito, nós temos uma coluna formada pelos elementos 7 e 3. Esses elementos serão substituídos na coluna x, onde nós iremos encontrar o determinante em x. E depois ele será substituído na coluna em y, que é a segunda coluna, onde nós iremos encontrar o determinante dy. Então, fica da seguinte maneira. Substituindo os valores dos termos independentes na primeira coluna, eu encontro para dx o valor menos 24. De maneira análoga, eu vou substituir na coluna y, que é a segunda coluna. E aí eu obtenho o valor dy, que é o menos 8. Para eu achar agora os valores das minhas variáveis x e y, o que eu faço? Divido esses dois valores, dos determinantes secundários, pelo determinante principal obtido anteriormente. E dessa maneira eu obtenho o par ordenado 3 e 1, que é a solução do meu sistema linear. Uma aplicação de sistema linear bastante comum em provas de vestibulares diz respeito à seguinte situação problema. 2 casais foram a um barzinho. O primeiro pagou R$ 5,40 por 2 latas de refrigerante e uma porção de batatas fritas. O segundo pagou R$ 9,60 por 3 latas de refrigerante e 2 porções de batata frita. Nesse local e nesse dia, a diferença entre o preço de uma porção de batatas fritas e o preço de uma lata de refrigerante era de... Aí eu tenho aí as 5 alternativas. Então, isso daí é um problema clássico de sistemas lineares, onde eu tenho duas variáveis, que eu posso chamar de L, a lata de refrigerante, e de B, a porção de batata frita. Dessa forma, eu tenho um sistema de equações lineares que possui 2 equações e 2 variáveis, ou 2 incógnitas. A primeira equação é dada por 2L mais 1B igual a 5,40, que foi o valor pago pelo primeiro casal. A segunda equação é dada pelo sistema 3L mais 2B igual a 9,60, que foi pago pelo segundo casal. Resolvendo pela regra de Cramer, ou por método da adição também, que é possível, eu encontro os seguintes valores, que a lata custa R$ 1,20 e a porção de batata R$ 3,00. Só que o problema, ele está pedindo o quê? A diferença entre o preço de uma porção de batatas fritas e o preço de uma lata de refrigerante. Então, o que eu tenho que fazer? Subtrair esses dois valores. Então, R$ 3,00 menos 1,20, eu obtenho o valor de 1,80. Dessa forma, a alternativa B. Meus amigos e minhas amigas, obrigado pela participação na aula de hoje e espero vocês numa próxima oportunidade.